Olá, gente! Eu sou Patrícia Larissa. Estamos hoje aqui para dar continuidade ao projeto da Vox Social, que trata das normativas da política de assistência social em épocas de pandemia. Hoje, especificamente, vamos conversar um pouco sobre a Lei Complementar 173, é uma lei promulgada no finalzinho de maio, dia 27, e que estabelece um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. Antes de tratar detalhadamente da execução na área da assistência social, é importante a gente saber, a nível administrativo, de algumas questões que essa lei traz. A primeira é que, além de encaminhar recurso para os municípios, essa lei altera alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, dando um tratamento diferenciado a algumas situações. Por exemplo, a possibilidade de suspensão de pagamentos de dívidas previdenciárias e de empréstimos de financiamento para poder receber o recurso da Lei 173. Flexibiliza também o repasse dos recursos no que se refere a impedimentos constantes no CALC, que é o Sistema Auxiliar de Informações de Transferências Voluntárias da Secretaria do Tesouro. Ou seja, alguns impedimentos que alguns municípios tenham são flexibilizados em virtude da situação de emergência e de calamidade. A LC 173, ela também traz algumas vedações de contratações que impedem o aumento de despesa com o pessoal. Mesmo enxertando dinheiro nos municípios, o município ele vai ficar impedido de realizar contratação de pessoal que exceda o limite que já está estabelecido, mesmo observando que a Lei de Responsabilidade Fiscal flexibiliza essa contratação em alguns casos, em virtude da própria situação de calamidade. A Lei Complementar 173, ela estabelece que não vai poder acontecer aumento de despesa com pessoal. Então, aumentando inclusive esse prazo, não apenas para o ano eleitoral, mas até 31 de dezembro de 2021, certo? Então, assim que haja a contratação, o município ele vai ter que observar se essa contratação não está incidindo em aumento de despesa e também que, se realmente for necessária a contratação e estiver dentro desses parâmetros, que essa contratação ela terá que ser de acordo com a excepcionalidade do momento para o enfrentamento da Covid e em condições temporárias. Uma vez que o município recebe o recurso oriundo da Lei Complementar 173, como organizar esse recurso para as despesas com a assistência social? É importante a gente frisar que os recursos da 173 são diferentes dos recursos extraordinários recebidos através das portarias 369 e 378 do Ministério da Cidadania. Essas portarias, elas trazem um escopo muito mais específico de utilização dos recursos, uma vez que são vinculadas aos blocos de financiamento, à proteção social básica, à proteção social especial. Os recursos da 173, eles são mais livres, são mais abrangentes e trazem apenas uma premissa geral, que é a utilização em relação ao enfrentamento da Covid-19. Lembrando que é um programa, é um recurso que trata de um programa federativo de enfrentamento ao coronavírus. Não podemos esquecer também que estamos em um ano eleitoral, o último ano do mandato, e que as normativas constituídas nas leis continuam em vigor. E aí estabelece uma preocupação para o gestor e para a gestora na implementação dos recursos a nível de município. Então, o recurso da 173, ele vem ao município, ele chega no município através da própria conta do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. E prevê que essa distribuição desses recursos sejam feitas para a área de saúde e assistência social. E aí vocês podem perguntar, existe um percentual específico para cada política? Não. Essa é uma decisão do gestor, da gestora municipal, que de acordo
com o planejamento que se tenha, com as demandas reais do município, vai estabelecer qual é o percentual que será destinado a cada política, né? É importante só que essa decisão seja feita através de um ato administrativo do próprio executivo, um decreto, estabelecendo esse percentual exatamente para dar transparência ao recurso. Tantos por cento vai para a política de assistência social e tantos por cento para a política de saúde. Então, é importante a gente colocar aqui que a Lei 173, ela traz essa injeção de recursos para estados e municípios, não apenas para os municípios, né? E que está ordenado uma cifra de 10 bilhões destinada à política de assistência social e saúde, sendo que 7 bilhões são para estados e Distrito Federal e 3 bilhões para os municípios. Um recurso dessa lei também é um pouco mais livre para os prefeitos e prefeitas, não se limitando à política pública A ou B, que é num montante de 50 bilhões, né, que serão transferidos também, sendo 30 bilhões para os estados e Distrito Federal e 20 bilhões para os municípios. E aí vocês podem perguntar, é possível, além do que for gasto com esses 3 bilhões dos municípios para a política de assistência social, utilizar desses 20 bilhões também para ações nessa política? É possível. E isso realmente vai se dar através de um planejamento e do critério que o gestor, a gestora estabelecer de acordo com as demandas que o município apresentar. Para ficar registrado, já entrou a primeira parcela dos recursos da 173, mais ou menos no dia 9 desse mês de junho, e estão previstas mais 3 parcelas, certo? Uma no dia 13 de julho, outra no dia 12 de agosto e a última, a 4ª parcela, no dia 11 de setembro. Serão 4 parcelas e deverão ser utilizadas no enfrentamento da Covid-19. Uma dúvida comum é em relação a como alocar os recursos da 173 no orçamento do município. Para isso, é preciso observar em qual modalidade deverá ser usada, né? Se crédito extraordinário ou crédito suplementar. No caso do crédito extraordinário, é preciso que o recurso seja proveniente de um ato de caráter de urgência e que não seja previsto no orçamento inicial do município. Já no caso de crédito suplementar, há situações em que o município ele já possui em seu orçamento alguns elementos de despesas, ações específicas para a execução desse recurso, podendo então ser realizada a suplementação por anulação total ou parcial e justificando exatamente o aumento de arrecadação anteriormente não previsto. Então, no caso do recurso da 173, tanto pode ser utilizado como crédito extraordinário quanto crédito suplementar. A resposta vai estar exatamente na própria LOA, no próprio orçamento do município, se o município ele já detém desses elementos de despesa ou não, justificando aí um crédito extraordinário. Um aspecto muito importante de orientação também é em relação à abertura de uma conta específica dentro do Fundo de Assistência Social para a execução e também para a prestação de contas do recurso oriundos da 173. Por que isso? Na verdade, garante uma maior transparência, fiscalização e controle social através dos órgãos internos e externos. Então, é interessante que o gestor adote essa conta específica, que ela esteja dentro do Fundo de Assistência Social e que possa, assim, executar esse recurso dentro dessa conta.
Outra questão que a lei traz é na perspectiva de contratação, seguir as questões de pregão eletrônico, seja presencial ou não, e também na priorização da contratação de empresas de pequeno porte para a execução desse recurso. Como vimos anteriormente, os recursos da Lei Complementar 173 são mais flexíveis na sua execução, com uma abrangência bem maior para o uso do que os recursos oriundos das portarias 369 e 378 do Ministério da Cidadania. É importante que o município siga um planejamento, um plano de ação, né? E que esse planejamento passe pelo Conselho Municipal de Assistência Social, que realiza o controle social da política de assistência social. E trazer com que também as orientações, as demandas apontadas, em caso o município possua planos de contingência, sejam incorporadas nesse planejamento. A lei, ela não estabelece uma forma de despesa entre capital e custeio. É possível fazer despesas nessas duas modalidades. E na área de assistência social, é importante destinar o recurso da 173 exatamente para aquelas possibilidades que os outros recursos não cobrem, né? Então, se o município tem uma demanda, por exemplo, de comprar um automóvel para poder realizar as visitas, o acompanhamento das famílias, ou quer colocar totens de higienização nos equipamentos públicos, nas unidades públicas de assistência social, é possível se realizar compra na perspectiva da estruturação, de investimento, né, através de equipamentos que o município demandem no enfrentamento do coronavírus. Na perspectiva de custeio, também é possível realizar despesas, por exemplo, com os benefícios eventuais, que é uma grande demanda nesse momento de pandemia e que nós já tratamos aqui na Vox em outro momento, falando da portaria 58 de 2020 do Ministério da Cidadania. Então, é possível fazer despesa com pessoal, pagamentos de empresa, no caso de pessoas jurídicas, exatamente priorizando aquelas de pequeno porte, saldar contratos já existentes no municípios e realizar despesas que, inclusive, já tenham sido liquidadas, né, dentro do processo de pagamento do município. Nós vamos deixar aqui um link para vocês com a relação do valor de cada município, né, que receberá a partir da Lei Complementar 173. Vai estar o link aqui embaixo, você vai poder ter acesso a um documento da CNM que traz essa relação de quanto cada município irá receber oriundo da Lei Complementar 173. Nós também colocaremos aqui algumas notas técnicas da própria CNM, a nota técnica 36, a nota técnica 39, que traz um detalhamento maior também de que forma podem utilizar o recurso para a área de assistência social e saúde. É importante a gente frisar que mesmo diante de toda essa situação de emergência e calamidade, a política de assistência social ela foi considerada como uma política essencial e que o gestor ele pode estar fortalecendo com esses recursos, mesmo diante de tantos cortes que a política vem sofrendo a nível de cofinanciamento federal, que a gente possa estar fortalecendo a política de assistência social dentro das finalidades, das normativas já existentes, né, da nossa PNAS, da LOAS e de todas as normativas já existentes na política de assistência social. Então é um desafio implementar essa política em tempos tão adversos e para isso a gente traz como prerrogativa o fortalecimento da rede socioassistencial, o fortalecimento da perspectiva dos trabalhadores do SUAS nesse momento. Então é importante que esse recurso venha para somar nas ações que o município já realiza.
Vamos chegando ao final de mais um vídeo, então fiquem atentos às notificações da Vox Social, já agradecendo pelo espaço. Se cadastra lá no nosso canal do YouTube, nas nossas redes sociais e contribua para que esse material chegue a mais pessoas e que possam contribuir para a efetivação da política de assistência social.